Hoje vamos começar a falar de química nessa semana. Creio que todo mundo fez a prova ontem, né? Não vamos entrar em detalhes, manter o pé no chão. Sei que todo mundo foi bem, não é verdade? Então a gente vai segurar a onda, vamos manter o pé no chão e fazer agora uma outra excelente prova nesse domingo. Vamos fazer uma revisão dos assuntos que caem muito no Enem, umas duas, três questões mais ou menos, que são assuntos relacionados à aplicação da química no nosso cotidiano, na tecnologia, nos problemas ambientais. Isso requer vários princípios da química. Você tem que saber um arcabouço de conhecimentos e saber interpretar essas informações numa situação problema, tá bom? Então vamos hoje fazer só pegar exercício, assuntos dentro do que está sendo abordado e dar dicas para uma boa prova. Bom, nessa questão aqui, temos exemplos de metais pesados, de pilhas, questões envolvendo a parte de poluição ambiental. Então, é um assunto que sempre está caindo no Enem, você tem que ficar ligado. E são questões, pessoal, que você tem uma certa obrigação de acertar, vamos dizer assim, tá bom? Porque não tem aquela questão de cálculos, né, bem sofisticados, uma questão de nível mais difícil, tá bom? Então, a gente tem que estar bastante atento nessas questões. Vamos ver aqui, ó. As pilhas, por exemplo, quando as pilhas que contêm metais pesados são descartados no lixo comum, pode ocorrer o rompimento de sua blindagem e a liberação de seu conteúdo para o meio ambiente. Ao atingir o solo, o metal pesado pode ficar retido nas camadas superiores por três processos: reação com moléculas orgânicas que possuem oxigênio ou nitrogênio em sua estrutura, adsorção em argilas e minerais, e reação com grupamento hidroxila, sulfeto ou metil, formando precipitado insolúvel. Com base nas informações apresentadas, são suscetíveis de serem formadas no solo os compostos. Então, você vai ter que marcar dois compostos que estão dentro das características informadas nesse texto. Vamos pincelar alguns pontos importantes, até para a gente revisar e conhecer essas informações, tá bom? Então, o primeiro passo que ele falou aqui, ó, o metal tem que ser o quê? Pesado, né? Ao atingir o solo, um metal pesado. O que significa um metal pesado? Aqueles que têm uma alta densidade. Esses metais pesados, geralmente, eles são metais de transição também. Lá na tabela periódica, nós temos que ter esse conhecimento da tabela periódica, né? De transição, dentro do grupo dos elementos de transição, que é o grupo da família B, né? Que nós chamamos de família B. E geralmente também são tóxicos, né? Pode ficar retido nas camadas superiores por três processos: reações com moléculas orgânicas, isso nós trabalhamos nas revisões anteriores da química orgânica, né? Que possuem oxigênio ou nitrogênio em sua estrutura. A adsorção, essa palavra, pessoal, adsorção é quando uma substância ela vai como se fosse grudar na superfície de outra substância, aderir na superfície, geralmente numa superfície metálica, né? O gás hidrogênio, né? Ele pode adsorver na superfície de níquel, tá? Ou de platina. Então, a molécula ele vai grudar na superfície. Nesse caso, ele está falando que a adsorção em argilas, tá certo? Ação com grupamento hidroxila. Vocês lembram qual é o grupo hidroxila? É o OH-, né? O grupo hidroxila. Na realidade, OH- não. Esse grupo hidroxila é esse OH, tá? OH- é o ânion da base, tá bom, pessoal? A gente confunde. Às vezes a gente tem esse cacuete, né, que nós chamamos aqui no Pará, e fala assim, né? OH-. Esse OH- que é o hidróxido, tudo bem? É o ânion hidróxido que vem da base. O grupo hidroxila é esse OH, coisa, mas conceitualmente tem uma diferença, tá bom? Sulfeto. O que é o sulfeto? Sulfeto é o ânion do enxofre, né? De sulfurum, de enxofre, que é o S-2. Esse é o ânion sulfeto. Nós temos também o grupo metil, não sei se vocês assistiram. Ainda dá tempo, tá no nosso canal do YouTube, as aulas de química orgânicas anteriores.
O grupo metil é o met, nós temos um carbono apenas. Então aqui, ó, esse é o grupo metil para um carbono, tá certo? Formando um precipitado insolúvel. Então, com base nessas informações, vamos ver quais são as alternativas que contêm, né, duas substâncias que podem estar dentro dessas características. Nós temos aqui então, ó, sulfeto de cádmio, né, seria cádmio, e hidróxido de zinco, tudo bem? Aqui nós temos o grupo, né, hidroxila, que é o hidróxido na realidade, né, que é um ânion hidróxido, e temos o sulfeto de cádmio, que são metais pesados, inclusive, né? São metais pesados, cádmio e zinco, considerados metais densos, nós chamamos. Tudo bem? Então, de cara, a gente já consegue matar aqui a letra A, a nossa resposta. Tudo bem? Vamos só dar uma olhada rapidamente nas outras alternativas, se teria alguma situação que você poderia estar tendo alguma dúvida. Tivesse alguma alternativa que nós chamamos de distrator, né, que você vai ter aquela dúvida. Aqui na letra B nós temos, ó, sódio. Ele não é um metal pesado. Tudo bem, pessoal? Então a gente poderia até descartar essa alternativa aqui, ó. Assim também como nós temos na letra E, ó, cálcio. Esses metais sódio são metais representativos. No caso, o sódio é da família 1A na tabela periódica, dos metais alcalinos. O cálcio é da família 2A da tabela periódica, dos metais alcalinos terrosos. Para vocês, esses metais pesados, eles são metais de transição que nós chamamos, lá da tabela periódica, que fica lá no meio da tabela periódica. Tá bom? Aqui na letra C, nós temos esse grupo bem aqui, ó, C2H5. Como nós temos dois carbonos, ele é o grupo, tá, orgânico chamado etil, com dois carbonos, né? Prefixo et para dois carbonos. E lá no texto ele falou que é o metil, então nós podemos desconsiderar essa alternativa. Tudo bem? Aqui na letra D nós temos o SO4. Quem é esse SO4 aqui, ó? Ele é o sulfato. O nome desse ânion é o sulfato, né? Vocês já escutaram bastante, né? Sais que têm um sulfato. Nesse caso, e no texto ele falou que seria o composto sulfeto. Então, e aqui também nós temos um outro composto orgânico, tá, pessoal? CH3CO2. Esse é o grupo que seria o que nós chamamos de acetato. A gente pode destrinchar essa molécula. Tem um CH3 e aqui tem CO2. Temos dois oxigênios. Só que um tem uma ligação dupla e outro vai ter uma ligação simples, onde vai estar a carga negativa. Esse aqui é o ânion chamado de acetato. Por que é ácido acético? Tudo bem? Se nesse lugar de carga negativa tivéssemos um hidrogênio aqui, vou colocar aqui, ó, o hidrogênio seria aí o ácido carboxílico, né? No caso, ácido etanóico. Etanóico porque nós temos dois carbonos, conhecido como ácido acético, que é o nosso vinagre. Tá bom, pessoal? Então, calma lá, respire. Você sempre vai ter um texto enorme com várias informações químicas. Então, você vai ter que ter essa paciência, esse cuidado de olhar as alternativas e também, se você não conseguir matar de cara, tiver uma certa dificuldade, vai eliminando aquelas que não você conhece. Então, já vai aumentar a sua chance de acertar a questão, tá bom? Se tiver alguma dúvida, é só comentar agora. Pode mandar aqui um chat, tá bom? Nossa monitora Daisy está de olho. Vamos passar. Coloquei 10 questões. Eu quero terminar isso em 1 hora. Então, são 6 minutos para cada questão, mais ou menos. Vamos lá. Ele fala assim: entre os metais mais pesados do nosso dia a dia, destacam-se os plásticos constituídos de polímeros. São polímeros, pessoal. Polímeros são macromoléculas, moléculas enormes que são de pequenas unidades repetitivas, que são chamadas de monômeros. Tá bom? Então, cada monômero vai se unindo um com o outro, formando uma macromolécula, que é o nosso polímero. Poli, né, de muitos. Tá bom? E os plásticos, né, a garrafa PET, PVC, EVA, são todos polímeros. A consequência do seu uso, aliás, a consequência de seu amplo uso é a geração de resíduos que necessitam de um destino final adequado em termos ambientais.
Uma das alternativas tem sido a reciclagem, que deve respeitar as características dos polímeros que compõem o material. Esse processo envolve algumas etapas, como separação de resíduo, que é um processo chamado de catação, moagem, hidrólise, lavagem, secagem, pirólise e aquecimento. Nesse caso, o aquecimento seria a fusão. Quais das etapas citadas no processo de reciclagem são classificadas como métodos químicos? Tudo bem? Bom, então o primeiro passo é a gente lembrar do que são polímeros, né? São moléculas orgânicas, tudo bem? Também existem, são parênteses, né? Polímeros também da química inorgânica, aqui no FPA eu trabalho no nível técnico e também superior nessa área de química inorgânica. Também existem polímeros inorgânicos, tá bom? Então, polímeros, de maneira geral, são macromoléculas. Como é uma molécula enorme, ela é considerada também estável, bastante estável. Então, por isso que os plásticos, de maneira geral, eles têm uma alta durabilidade. O tempo de decomposição desses materiais são elevadíssimos, tá bom? Então, é um problema ambiental sério, né? Que vai demorar anos para se degradar. Se for lançado no mar, enfim, no meio ambiente, vai demorar muito tempo para se degradar. Então, sabendo esse conceito, ele falou outros ali que vai estar no processo de reciclagem do material. Geralmente a gente trabalha isso lá no primeiro ano do ensino médio, né, quando a gente ainda está ainda, né, não tão atento para o Enem. A gente acaba deixando esses assuntos mais simples, né, de lado. Mas aquela questão de separação de misturas, né? Nós temos aqui, como ele falou, a catação, tá bom? Moagem, você vai estar triturando, né, o material, transformando em pedaços menores. Aí se vem a hidrólise. A hidrólise vai ser uma reação química através de quem? Ó? Hidro. Lembra o quê, pessoal? Lembra água. Então, uma reação que envolve a água. Quebra, lise é quebra através da água. A lavagem, secagem, pirólise. Piro, você lembra? Piro vem de calor, tá bom? Então, pirólise é uma reação química também através de calor. E aqui ele colocou o aquecimento, que é a fusão. O que é a fusão, pessoal? É a passagem, né, uma transformação do estado físico da matéria. Então, passagem do estado sólido para o líquido. Esse é o processo chamado de fusão. Só que ele quer métodos químicos. Isso também nós chamamos de fenômenos químicos. Tudo bem? Fenômenos químicos é quando você ocorre a mudança da natureza da matéria. Tudo bem? Mudança da natureza da matéria. Substâncias se transformam em outras substâncias. Já o fenômeno físico, você vai mudar apenas o formato da substância. A natureza da matéria continua sendo a mesma, a substância continua sendo a mesma. Só vai mudar o estado de agregação das moléculas dessa substância. Então, ela vai passar por um processo de transformação física, né, do estado físico, né, do sólido, líquido ou gasoso, ou então vai mudar o formato da substância, né? Você pode cortar aquele corpo em duas partes iguais, por exemplo, enfim. Então, dessas que ele citou, desses processos, fenômenos químicos, vamos ter então a hidrólise e a pirólise, né? Nesse caso, letra A. Tudo bem, pessoal? São fenômenos químicos. Pirólise é, no caso, o aquecimento com calor. Se fosse um fenômeno, uma reação química provocada pela eletricidade, como é que ficaria o nome dessa reação química? Seria eletrólise. Correto, pessoal? Eletrólise, que inclusive é o processo inverso da pilha, né? A pilha, bora revisar. A pilha é um fenômeno em que uma reação química produz eletricidade. É um processo espontâneo. Tudo bem? A geração de energia. Já o processo de eletrólise é o inverso, onde uma corrente elétrica, a energia elétrica, força que uma reação química ocorra. E essa reação química ela não seria realizada de forma espontânea. Então, essa corrente elétrica força a reação química a ocorrer. Então, esse é o processo chamado de eletrólise. Tudo bem? Calor. Se fosse, por exemplo, um catalisador seria a catálise, né? Catálise. Inclusive, até o prêmio Nobel, né, teve um estudo também desse ano, foi questão de catálise, né? A catálise, então, você vai ter a presença de um catalisador. Catalisador são substâncias que aceleram a reação química, tudo bem? Mas elas não vão reagir. Elas
elas vão participar do processo da reação química. Porém, no final do processo, a substância ela vai ser restaurada. Então, ela não reage, ela continua no início e no final do processo, ela não é consumida. Esse é o papel do catalisador. Ele apenas acelera a reação química ocorrer. Tudo bem? Então, como a reação que ocorre com o catalisador é chamada de catálise. Tudo bem? E se tiver, por exemplo, uma reação química que é desencadeada pela luz, né? Então vai ser a fotólise, foto, né, de luz, fotólise, tá? Como nós temos, por exemplo, né, na fotossíntese, né, que as plantas realizam, que vai ter a produção, né, de moléculas orgânicas, né, como a glicose, através, né, do CO2 e água. Então vem a luz, doa energia para acontecer essa reação química. Beleza? Então, é só para a gente lembrar desses termos. Tá? Então, fenômenos químicos ocorrem essa mudança, tá? Essa mudança da matéria. Os átomos vão se quebrar, as moléculas se quebram, os átomos vão se reagrupar de forma diferente do que estava no início. Então, ocorre uma reação química. Tudo bem? Acho que deu para fazer uma revisão um pouquinho a partir desses elementos que estavam nessas questões. Próximo. Vamos lá. Mega espetáculos com queima de grande quantidade de fogos de artifício em festas de final de ano são muito comuns no Brasil. Após a queima, grande quantidade de material particulado permanece suspensa no ar. Entre os resíduos, encontram-se compostos de sódio, potássio, bário, cálcio, chumbo, antimônio, cromo e além de percloratos e gases como os dióxidos de nitrogênio e enxofre. Esses espetáculos promovem riscos ambientais, por quê? Então, antes de eu ver as alternativas, vamos só recapitular esse comando. Então, ele falou que nesses espetáculos, nessa queima de artifícios, de fogos de artifício, né, promove resíduos que podem poluir o ar, através, né, do que? De sódio, elemento sódio, né? Aliás, materiais particulados aqui. O que seria esses materiais particulados? Pessoal, no ar atmosférico é uma mistura. Mistura é você a junção de duas ou mais substâncias. Nós podemos ter uma mistura homogênea ou mistura heterogênea. Tudo bem? Aqui no ar, nós consideramos que é uma mistura homogênea, correto? Mas às vezes acontece com a liberação de gases poluentes, com aqueles vapores, né, negros que a gente vê, geralmente liberado de automóveis, que estão com algum problema no motor, ele está liberando aquele, aquela matéria meio cinzenta, né, aquele gás poluente. E também quando você queima, vai queimando colchão, por Deus do livre, né, que alguém fizer isso, mas queimar assim, materiais que são formados de polímeros também, que são moléculas complexas, então vai liberar materiais sempre poluentes. E esses materiais, essas partículas, têm um tamanho grande, vamos dizer assim, e vai ficar suspenso no ar. Esse material é chamado de materiais particulados. Ele até vai conseguir, né, se dissolver na atmosfera. Ou então ele pode até formar o que nós chamamos de colóide. O colóide é como se fosse é uma mistura heterogênea, assim como o sangue, né, o gel de cabelo. Só que a gente não consegue ver a olho nu a diferença das fases, a diferença das substâncias. Então, esse material particulado é isso. Nessa fumaça, nessa fuligem, saem também partículas sólidas, tá? Não é só gasosas, não, sólidas. Só que, como são partículas relativamente pequenas, eles acabam, né, ficando suspensas no ar. Então, isso nós chamamos de materiais particulados, são perigosos, né? O pessoal inalar esses materiais particulados vai gerar série de problemas respiratórios e problemas de saúde, e, claro, gerando problema ambiental. Tá certo? Então, dentro desses vários exemplos que ele citou nesse texto, por que esses espetáculos, essa queima de fogo e artifício, promove, então, esses riscos ambientais? Vamos analisar. Na letra A, as substâncias resultantes na queima de fogo e artifícios são inflamáveis. É esse que é o problema que é gerado. Tipo, se você aquele vapor que vai saindo lá você ainda vai conseguir pegar fogo depois? Não, né? Esse não é a explicação disso.
Letra B. Os resíduos produzidos na queima de fogos de artifícios ainda são explosivos. Só um detalhe aqui para vocês, pessoal. O sódio e o potássio, esses dois aqui, em forma metálica, se você colocar ele em contato com a água, eles vão conseguir inflamar, sim. Como assim, professor? Esses metais, tanto o sódio e o potássio, em contato com a água, vai acontecer uma reação química e vai liberar gás hidrogênio, que é o H2. O gás hidrogênio, ele é inflamável. Tudo bem? Então, esses dois metais, sim, no estado sólido, eles vão conseguir reagir com a água, no caso, em contato com a água, eles liberam gás hidrogênio, e dessa reação química, do próprio metal com a água, é uma reação exotérmica. O que é isso? Lembrando, reação exotérmica é aquela que libera calor. Reação endotérmica, endo, é aquela que recebe, absorve calor. Então, esses metais reagindo com a água libera calor, e esse calor liberado é o que inflama o gás hidrogênio. Tudo bem, pessoal? Então, esses dois metais, sim, então são inflamáveis, tá certo? Porém, os outros não têm essa característica. Chumbo, antimônio, crômio não tem essa característica. E muito menos também vão ser substâncias explosivas, tá certo? Embora alguns elementos com nitrogênio são, né? Mas aqui o dióxido de nitrogênio não tem essa característica de ser explosivo. A letra C. O sódio e o potássio são os principais responsáveis pela toxicidade do produto da queima. Chumbo, né? Antimônio e crômio, tá? Eles vão ser os principais, né? Produtos tóxicos liberados aí. A D. Os produtos da queima contêm metais pesados, aquilo que eu tive lá no início também, né? E gases tóxicos que resultam em poluição atmosférica, né? Essa aqui bem tranquila, eu acho. Você vai. Mas vamos ver a letra E. O material particulado gerado se deposita na superfície das folhas das plantas, impedindo os processos de respiração celular. Como eu falei para vocês agora há pouco, é uma concentração muito baixa, né? Que vai ficar disperso no ar. Não é uma quantidade suficiente para cobrir essa quantidade de folha, assim, para impedir esse processo de respiração, né? Então, tá? Então, esse material particulado é medido, né, em ppm, partes por milhão, e pb, partes por bilhão, são concentrações de soluções, tá certo? Então, é muito baixo, não tem como cobrir a superfície das folhas. Então, pessoal, como eu falei para vocês, num tipo de questão dessa, às vezes, até quem não está estudando muito bem vai conseguir marcar vai conseguir acertar uma questão dessa. Então, a gente tem que ficar mais atento ainda. Garimpar as questões fáceis, nós temos a obrigação para ter uma média boa, né? Garimpar as questões fáceis e depois caprichar também nas questões difíceis e conseguir, né? Porque nós temos aquela teoria do resposta ao item, né? E vai ter sempre que é gerada aquelas médias a nossa pontuação da prova, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida do que foi abordado, tá bom? Pode perguntar, pessoal. Estamos avançando. Bom, espero não ter falando muito, porque aqui eu vou, se deixar numa questão dessa, eu vou ficar falando toda a química com vocês. Porque, como vocês sabem, na natureza nada se cria, tudo se transforma, né? Tudo é reação química. Outra questão do Enem fala assim, ó, em 2011, uma falha no processo de perfuração realizada por uma empresa petrolífera ocasionou derramamento de petróleo na bacia hidrográfica de Campos, no Rio de Janeiro. Os impactos decorrentes desse derramamento ocorrem porque os componentes do petróleo, pessoal, o petróleo seria uma substância, né? Aliás, não é uma substância específica, o petróleo é uma mistura, tudo bem, pessoal? De várias substâncias. Aí eu pergunto, essas substâncias, elas seriam orgânicas ou inorgânicas? Primeiro passo. Então, o petróleo é uma mistura de várias substâncias orgânicas. Então, o petróleo é uma mistura de várias substâncias orgânicas. E essas substâncias, elas estão também classificadas como hidrocarbonetos. Substância formada apenas, né, de carbono e hidrogênio, na maioria, né? Além podemos ter também impurezas, outros elementos também. Tudo bem. Então, esses hidrocarbonetos têm a característica principal de ser o quê? Uma substância apolar. O que é uma substância polar e apolar? Quando nós temos uma molécula, por exemplo, a água, nós temos
nós temos na molécula elétrons distribuídos por toda a molécula. Aqui não seria o hidrogênio, tá, pessoal? Só que a nuvem eletrônica ela pode ficar distribuída de forma desigual. Ela pode ficar distribuída de maneira desigual pela molécula. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos ter na molécula da água uma região aqui, ó, com maior concentração de elétrons. Ou seja, vai gerar uma carga negativa, uma região com uma sobrecarga negativa e uma outra região com uma deficiência de elétrons. Então, seria uma carga parcial positiva. Então, aqui nós teríamos uma molécula polar, com dois polos, positivo e negativo. Já numa molécula apolar, a carga, os elétrons, eles vão estar distribuídos de maneira uniforme por toda a molécula, assim como, por exemplo, no gás metano, de uma forma em geral, tá bom, pessoal? Então, aqui, ó, como nós temos todos os ligantes iguais, os elétrons eles vão estar distribuídos de maneira igual por toda a molécula. Não vou desenhar aqui, tá? Mas ficaria distribuído de maneira igual por toda a molécula. Então, não teria polo. Então, uma molécula apolar. E nós sabemos que substâncias apolares não vão se misturar em substâncias polares. Então, por isso que o óleo não se mistura com a água. O óleo ele é apolar, o óleo de cozinha, né? Já a água, como nós vimos, é polar, então eles não vão se misturar. Então, como eu falei para vocês que o petróleo é uma mistura de vários hidrocarbonetos que são apolares, então eles não vão se misturar na água. Então, quando teve esse problema que ele citou aqui no texto, né, de derramamento de petróleo, então qual vai ser esses impactos que nós vamos esperar? Letra A, o petróleo vai reagir, né, os componentes do petróleo reagem com a água do mar, sofrem degradação, gerando os compostos de elevada toxicidade? Não. Tá? Não vai acontecer essa reação química. O que vai acontecer é justamente, o petróleo não consegue se misturar na água. E o petróleo, por ter menor densidade que a água, ele vai ficar onde? Substância que tem, como tem uma mistura heterogênea, e a substância que é mais densa fica embaixo. A substância que é menos densa, menor densidade, vai flutuar. Tá bom? Então, letra B. Acidificam o meio, promovendo o desgaste das conchas calcárias de moluscos e a morte dos corais. No caso do carboneto, eles não têm essa característica ácida, não tem propriedade ácida, tudo bem? Existem compostos orgânicos que têm um caráter ácido, né, como ácidos carboxílicos, porém o hidrocarbonetos não tem essa propriedade. Letra C. Dissolve-se em água. E aqui já podemos parar, né, pessoal? Tem caráter hidrofóbico e baixa densidade, impedindo as trocas gasosas entre o meio aquático e a atmosfera? Beleza. É essa que é a alternativa correta. Tá? Hidrofóbico, né? Ele não tem afinidade pela água. Tudo bem, pessoal? Então, essa palavra, né, hidrofóbico, indica então que ele não vai se misturar com a água. Se fosse hidrofílica, né, aí sim, seria amigo da água, né? Ou seja, tem afinidade com a água. E tem baixa densidade. Então, o petróleo vai ficar flutuando. Vocês já viram, né? No jornal, que aparece, né? Aqueles vídeos de helicóptero mostrando aquela poluição enorme, né? Quando derrama petróleo no mar. Letra E, tem cadeia pequena. Epa, calma lá. Aqui não, né, pessoal? Como o petróleo tem uma mistura de vários componentes, tem desde um carbono, moléculas que tem um carbono, até com 60 carbonos, que aí vai ser o quê? Asfalto, né? Piche, nós temos lubrificantes, diesel, então de um carbono até, se eu não me engano, 60 carbonos, moléculas enormes, tá? Então, aqui essa questão já tem cadeia pequena e elevada volatilidade, contaminando a atmosfera local e regional em função dos eventos nas zonas marítimas. Não, né? Então, essa questão aqui, como ele fica uma camada, pessoal, superficial, o petróleo fica flutuando, vai impedir as trocas gasosas e pode ocasionar, né, a morte dos seres marinhos naquele local. Tudo bem? Vê que uma questão dessa
ele está muito relacionado com a interdisciplinaridade, né? Você sempre está conseguindo observar aí, por exemplo, a física, o nosso querido professor Daniel Palheta, que está, né, monitorando a nossa sala hoje. Aí, ó, o corpo boiar, nós temos o quê? A força empuxo, que vai estar, né, sempre no sentido para cima, né, do meio, tudo bem? Então, a força empuxo quando está um corpo imerso em um fluido. Também estamos falando, poderíamos, essa questão ela pode sempre estar envolvendo uma questão da biologia também, né? Essa questão lá que você vai ter ah, dos, do, dos seres vivos que fazem a fotossíntese, né? Tem também aquelas zonas, que eu me esqueci agora, mas o professor de biologia sempre está abordando aí com vocês, de iluminação, enfim. Então, numa questão, Os ecossistemas, né? isso, o ecossistema. Então, eu me lembro, normalmente, questão da biologia, assim, uma capacidade de eutrófica, se não me engano, alguma coisa assim, que é a questão da iluminação, né? Que vai, tem as camadas de incidência da luz. Então, é uma questão interdisciplinar. Tem questões, muitas vezes, a gente não sabe nem se é química, se é física ou se é biologia. Então, você tem que também ficar atento a isso, tá bom? Articular esse conhecimento, tudo bem? Bom, vamos avançando, que eu coloquei mais 10 questões, eu quero terminar todas. Pessoal, se tiver alguma dúvida, vocês falam, tá certo? Numa questão dessa, por que às vezes eu estou detalhando algumas expressões? Porque numa questão, às vezes uma palavra tira a nossa segurança. Daí você pode até perder uma questão que você até poderia acertar, mas por uma insegurança, vai ficar com uma dúvida por conta de uma palavra, né? Enfim. Então, quanto mais conhecimento você tiver, na hora da prova você vai lembrando e vai acertando. Olha essa outra questão aqui. Antigamente, em lugares com invernos rigorosos, as pessoas acendiam fogueiras dentro de uma sala fechada para se aquecerem do frio. O risco no uso desse recurso ocorria quando as pessoas adormeciam antes de apagarem totalmente a fogueira, o que poderia levá-las a óbito, mesmo sem a ocorrência de incêndio. A causa principal desse risco era a produção de fuligem pela fogueira. Pessoal, isso dá também, felizmente, de vez em quando temos alguma notícia desse caso, né? Geralmente em países que são frios, né? Que tem aqueles aquecedores e tudo. E é muito perigoso. Por quê, pessoal? Existem dois tipos de combustão, de queima. Existe a combustão completa e a combustão incompleta. Na combustão completa, o combustível, né, ele vai reagir com gás oxigênio, liberando CO2. Ele libera CO2. Isso na reação, na combustão completa. Se for uma combustão incompleta, ele vai liberar o CO, que é o monóxido de carbono. Esse carinha aqui que é o perigoso. Ele é tóxico. Uma concentração baixa, essa pessoa inalar, ele já vai, pode vir a óbito. Por quê? O que a substância responsável pelo transporte dos gases no nosso corpo, né, é a substância hemoglobina, presente nas hemácias. Olha só, né? Falando de biologia. Então, essas hemácias, ela que possuem a hemoglobina, essa molécula hemoglobina, tá? Ela que tem o elemento ferro, o metal, né? Ferro, na forma ferro mais 2, tá? Aqui deixa eu escrever para vocês. O ferro, não é, o pessoal não vai dizer, você tem que comer ferro, não vai querer comer uma janela, uma cadeira de ferro, não, porque no caso é o íon de ferro, por favor, pessoal, tá certo? Ferro mais 2. É um íon. Que é presente, né, no açaí e tal, né, presente no feijão, couve. Então, essa molécula de hemoglobina que tem esse ferro, ele vai se ligar a esses gases, CO2 e gás oxigênio. Tudo bem? Então, tem aquele processo da respiração, né? Nós inalamos o oxigênio e liberamos o CO2. Só que nessa molécula da hemoglobina, que é uma molécula enorme, quando esses gases O2 ou CO2 se ligam, tudo bem? CO2, é uma molécula instável, instável. Então ela pode se ligar e pode romper. Isso é legal, porque vai acontecer esse transporte de gases, né?
a hemoglobina chega lá no pulmão, ele libera o CO2 e absorve o oxigênio. Beleza. Agora, se o CO, o monóxido de carbono, se ligar ao ferro, ele vai passar a ser uma molécula estável. Então, ele não vai mais quebrar essa ligação química, ou seja, vai inutilizar aquela hemoglobina. Então, se eu tiver uma concentração alta de CO, de monóxido de carbono no ambiente, a pessoa respirar, a pessoa vai morrer asfixiada, porque não tem como mais transportar o oxigênio pelo corpo. E no caso do CO, a gente não vai conseguir sentir o cheiro, a pessoa, né, não sabe que está respirando o CO, então ele é perigoso por isso. Como eu falei para vocês, eu trabalho em química inorgânica aqui no Instituto. E lá a gente trabalha os complexos. E a explicação para isso eu consigo fazer bacana nessa parte, lá, essas ligações desse complexo do ferro, né, com CO. Tem uma explicação química para isso, mas não se preocupe, não cai no ensino médio. A ideia é essa, que o CO, monóxido de carbono, ao se ligar ao ferro na hemoglobina, se transforma num complexo estável, em uma molécula estável. Tudo bem? Bora ver aqui as alternativas. Então, a produção de fuligem pela fogueira, tá? Inclusive, se fosse isso, né, a pessoa ia sentir, ia sair correndo, né? De calor intenso pela fogueira, consumo de todo o oxigênio pelas pessoas, geração de queimaduras pela emissão de faísca da lenha, a geração de monóxido de carbono pela combustão incompleta da lenha. A letra E, a nossa resposta. Tudo bem, pessoal? Não sei se ficou claro essa questão, né, do monóxido de carbono, tá, que é o CO, que ele vai se ligar à hemoglobina, inativando a hemoglobina. Tá bom? Então, como vocês podem ver também aqui uma interdisciplinaridade com a biologia, não é verdade? Muito importante você ter esse domínio, até fica um conhecimento, pessoal, mais palpável, mais concreto, né? Você conseguir levar uma informação lá para a biologia. Eu estudei isso na química, mas você vai conseguir entender uma coisa melhor na biologia e vice-versa, né? E vice-versa. É muito importante você ter essa habilidade de ter a interdisciplinaridade. Próxima questão aqui, pessoal. Não tem dúvida, então vou avançando. O mármore, uma rocha metamórfica composta principalmente de carbonato de cálcio, é muito utilizada como material de construção e também na produção de esculturas. Entretanto, se peças de mármore são expostas a ambientes externos, particularmente em grandes cidades e zonas industriais, elas sofrem ao longo do tempo um processo de desgaste, caracterizado pela perda de massa pela peça, né, da peça. Esse processo de deterioração ocorre em função da... O que é que vai acontecer então com esse carbonato de cálcio, né, o CaCO3, né, que é o constituinte da pedra, né, da rocha mármore, né? Não é pedra, é aerolito, me lembrei lá do Chaves, Chapolin. Essa rocha metamórfica, né? Então, pessoal, nessas grandes cidades, poluição, tudo bem? E e qual é o dano, o efeito, o problema ambiental que nós podemos encontrar nessas grandes cidades, né? Vai ser ela aqui, ó, a chuva ácida. Tudo bem, pessoal? Só cuidado. Pessoal, a chuva ácida, que isso, olha, agora que eu vi aqui, muito bem, Jorge, Igor, chuva ácida. Pessoal, antes de eu falar de chuva ácida, nós temos que relembrar um conceito chamado de pH, potencial hidrogênio iônico. Tudo bem? É um índice que mede a acidez do meio. Tudo bem? Ele vai dar a quantidade, ele vai gerar aqui para a gente uma noção de como é que vai estar o nosso meio. Então, o pH, isso daqui que eu vou colocar na temperatura de 25 graus Celsius. Que fique bem claro isso, hein? Essa escala do pH vai para essa temperatura, porque se eu variar a temperatura, a escala do pH vai mudar também. Tá bom, pessoal? Então, aqui, ó, de 0 a 14. Essa escala. E aqui no meio fica o 7. Então, aqui, ó, se o pH for 7, ele indica que o meio está o quê, pessoal? Se o pH for 7,
ele indica que o meio está neutro, né? Você utiliza, né, o shampoo neutro, né, outras, sabonete neutro. Essa questão que você lembra do pH, então ele não é nem ácido e nem básico, ele é neutro. Se o pH for abaixo aqui de 7, pessoal, então ele vai ser o meio ácido. Ou seja, indica que eu tenho mais uma concentração de H+, maior do que OH-. Tudo bem, pessoal? Tenho mais H+ do que OH-. Então, o meio está ácido, que nós chamamos. Quando o pH for acima de 7, o meio vai ser básico. Ou seja, então, eu tenho uma menor concentração de H+, e uma maior concentração de OH-. Tudo bem? Revisando isso, bacana. A chuva, pessoal, naturalmente, ele já tem um certo teor ácido. Se não, no meio ideal, sem poluição, porque nós temos um componente da atmosfera, né, que tem maior, o gás que tem maior concentração, um dos que tem maior concentração é o CO2. É o CO2, que está presente naturalmente, né, na atmosfera. Ele tem um caráter ácido, porque quando ele reagir com a água, ele produz o quê? Um ácido, que é o ácido carbônico. É um ácido fraco, né? É um ácido até que se decompõe naturalmente, tá? É um ácido fraco. Mas ele tem um certo pH abaixo de 7. O problema ambiental é que com essa poluição, né, desenfreada, libera muitos gases com nitrogênio, com enxofre, e esses gases, né, como NO2, SO2, SO3, eles reagem com a água produzindo ácidos, só que não é mais ácido carbônico, é o ácido sulfúrico, ácido nítrico, que são ácidos fortes. Então você vai ter o quê? Que o pH vai diminuir bruscamente na chuva. Então, se lá na atmosfera vai ser produzido esses ácidos, provocado, né, pela liberação desses poluentes, né, na queima de combustíveis fósseis, então se ele tiver produzido, ele vai precipitar depois com a chuva, ele vai cair com a chuva nesses ácidos fortes. Aí ele vai ter problemas ambientais, né, problemas respiratórios, pode ter problemas nas plantas e também ele pode corroer, né, atacar o mármore. Então aqui a letra E, a acidez da chuva que cai sobre a superfície da peça. Só esse detalhe, né? Naturalmente a água, né, da chuva, ela teria um certo pH já abaixo de 7, certo caráter ácido, mas não tão grave assim com essa questão da chuva ácida. Chuva ácida então, é esse fenômeno em que você tem a liberação de ácidos mais fortes produzidos. Ah, tá. Aqui o colega colocou, professor, uma vez, uma aula técnica, o professor jogou ácido no mármore e saiu uma espuma dele. Por que acontece isso? Porque acontece, nessa reação, vai produzir aqui, ó, ácido, esse carbonato, ó, CO3, ele reage com a água produzindo aqui o próprio ácido carbônico. Esse ácido carbônico, como eu falei para vocês, ele é um ácido fraco e ele é instável. Ele reage, pessoal, e volta aqui, ó. Não sei se vocês estão observando aqui, ó. Ele volta produzindo CO2 e água. Então, quando ele libera CO2, que é um gás, né, que ele vai ser liberado, vai acontecer, vai borbulhar ali o sistema ali com a água, em contato com a água, ele vai sair essas bolhas do gás saindo, sendo liberado do mármore. Então, por isso que aconteceu esse fenômeno lá, quando jogou ácido no mármore. Aconteceu, é como se você colocasse também um efervescente na água. Aquela bolha liberada é justamente o CO2 liberado. Tudo bem, pessoal? Estou claro, Igor? Tá bom? Então, o ácido carbônico ele é um ácido instável, ele quebra, produzindo CO2 e água. Próxima questão fala assim, beleza. O odor que permanece nas mãos após o contato com alho pode ser eliminado pela utilização de sabonete de ácido inoxidável, constituído de aço inox
74%, cromo e níquel. A principal vantagem desse sabonete é que ele não se desgasta com o uso. Considere que a principal substância responsável pelo odor do alho é a alicina, que é essa estrutura 1 aqui na fórmula. E que, para, para que o odor seja eliminado, ela seja transformada na estrutura 2. Então, essa estrutura 1 se transforma depois nessa estrutura 2. Aqui eu vejo que tem essa mudança na estrutura. Mas ele pergunta, na conversão de 1 em 2, o sabonete atuará como? Aí você vai ler e fala, que sabonete é esse? O sabonete de aço inoxidável, que ele falou lá no texto, para tirar aquele odor do alho, não é isso? Aí ele falou também que a principal vantagem desse sabonete é o quê? Que ele não se desgasta com o uso. Ou seja, ele não é consumido com o uso. E eu já falei uma palavrinha que letra A. Eu já falei um conceito no início de uma questão anterior, de uma substância que faz acelerar uma reação química, mas ele não é consumido no processo. Estou chutando bem, estou gostando de ver. Catalisador. Tudo bem, pessoal? Catalisador é isso, é uma substância. Qual é o papel do catalisador? Porque ele vai acelerar uma reação química. Lá na fisicoquímica, tá? Ele tem um papel. Por que o catalisador acelera a reação química? Porque ele diminui a energia de ativação. O que é a energia de ativação? É a energia necessária para que uma reação química ocorra. Sem aquela reação química, sem aquela energia, a reação química ainda não se inicia. Tem que ter essa reação, essa energia para que a reação ocorra. Um exemplo, Deus do livre, né? Mas você sente às vezes que tá vazando gás, né? Você sente, embora o gás propano e o gás butano, ele não tem cheiro. Nós colocamos substâncias com enxofre, né, que mercaptanas, que vão gerar esse odor para te alertar que está tendo vazamento de gás de cozinha, né? Que é o GLP, gás liquefeito de petróleo. Beleza. Só que o gás não está em contato com o gás oxigênio da atmosfera. Tá, né, pessoal? Você consegue sentir o cheiro, está misturando ali, mas ainda não aconteceu a reação química. Para acontecer a reação química, eu preciso de um quê? De uma energia mínima que vai desencadear aquela reação. E essa energia necessária para que a reação química ocorra é a energia de ativação. Tudo bem? Toda reação química tem a sua energia de ativação. O que acontece? O catalisador ele faz com que a energia de ativação seja um pouquinho menor. Um pouquinho menor. Se eu fosse colocar aqui no gráfico, aqui nós temos o reagente formando os produtos. Tudo bem? A energia de ativação é a diferença de energia do reagente até aqui o ponto máximo de energia. Esse ponto máximo de energia, vocês lembram lá, que é chamado de complexo ativado. Essa distância, pessoal, esse valor de energia aqui é justamente a nossa energia de ativação. Alcançando esse patamar, a reação química ocorre, vai ser processada e forma o produto. O catalisador faz com que essa energia de ativação diminua. Vê que aqui o patamar agora é menor. Vocês viram aí a diferença de energia? E está um pouquinho mais abaixo, com a presença de catalisador. Aqui essa reação química ocorre com catalisador. Vocês podem observar que o patamar do reagente do produtor, pessoal, ele não vai interferir numa energia chamada de ΔH. O que é o ΔH? A variação de entalpia, que é justamente a energia envolvida no processo dessa reação química. Vai ser a energia que ou a reação química vai estar liberando ou que ela vai estar recebendo. Nesse gráfico específico que eu coloquei para vocês, o reagente está maior do que o produto. Então, a energia está diminuindo. Correto, pessoal? A energia do reagente está maior que a energia do produto. Mas eu falei para vocês, né?
que, né, na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. A energia ela não pode ser aniquilada, ela vai se transformar. Então, essa diferença de energia vai ser o quê? Ela vai ser liberada. Então, essa reação química, nesse gráfico específico que eu coloquei, ele vai liberar calor. Ele vai liberar calor. Então, o ΔH aí, pessoal, é o quê? Negativo. Quando o ΔH é negativo, a reação é exotérmica, ela libera energia, libera calor. Quando o ΔH é positivo, a reação química está o quê? Absorvendo o calor. Tudo bem? Bom, então o catalisador, ele não vai interferir no ΔH. Tá bom? Ele também não interfere no rendimento. Porque como assim? Ah, coloca o catalisador, professor, para o senhor produzir mais substâncias ainda. Não, o catalisador não vai fazer isso. Você não vai conseguir produzir mais substâncias. A substância que você vai conseguir produzir vai ser a mesma. Agora, a velocidade vai ser maior. Você vai conseguir produzir em menos tempo, porque com o catalisador ele acelera a reação química. Tá bom? Então, fazendo toda essa revisão para marcar aqui, ó, letra E. Porque como aqui tá, ele falou que não esse sabonete ele não se desgasta com o uso. O catalisador ele está presente tanto no início como no final da reação química. Ele não reage, tá bom, pessoal? Ele não vai ser consumido. Bacana? Vamos agora aqui, ó. Em determinados, sumiu aqui a página. Vamos lá. Tá. Em derramamentos de óleo do mar, os produtos conhecidos como dispersantes são usados para reduzir a tensão superficial do petróleo derramado, permitindo que o vento e as ondas quebrem a mancha de gotículas microscópicas. Estas são dispersas pela água do mar antes que a mancha de petróleo atinja a costa. Na tentativa de fazer uma reprodução do efeito desse produto em casa, um estudante prepara um recipiente contendo água e gotas de óleo de soja. Há disponível substâncias como azeite, vinagre, detergente, água sanitária e sal de cozinha. Qual dos materiais disponíveis provoca uma ação semelhante à situação descrita? Que foi essa situação mesmo que ele falou, né? Quando tem derramamento de óleo no mar, eles vão colocar substâncias tensoativas, né? Ou seja, aquelas que vão quebrar a tensão superficial. Tudo bem, pessoal? Essas substâncias tensoativas, ela tem que ter um dupla característica. Ele vai ter que ter uma parte apolar, vai ter que ter uma parte apolar na molécula, que eu já falei sobre isso, e uma parte o quê? Polar. Polar, tudo bem? Esse como nós temos o tensoativo, por exemplo, o sabão. O sabão, né? Que é assim que a gente consegue limpar a sujeira numa roupa, né? Limpar as mãos, etc. Tá certo? Então aqui, como ele está colocando no recipiente água, que é polar, e gotas de óleo de cozinha é apolar, então eles não se misturam, tudo bem, pessoal? Então ele vai ter que colocar uma substância, tá? Que vai ter essa dupla característica, tanto polar como apolar, para justamente conseguir dissolver, né, as gotas de óleo na água. Então ele vai colocar o azeite? Não, porque o azeite ele é apolar também, não tem afinidade com a água. Vinagre, né? Vinagre, o que, é que vocês acham? O vinagre ele é polar, então ele vai se misturar apenas com a água, não vai interagir com gotas de óleo. Detergente, aí sim, o detergente, né, que nós utilizamos, ele tem essa dupla característica. Uma parte apolar, onde vai se grudar, no caso, no óleo, e a parte polar, onde vai se grudar, né, vai interagir com a molécula da água. Então vai acontecer o que nós chamamos de suspensão. Tudo bem, pessoal? Deixo para vocês fazerem esse experimento em casa. Coloca assim um dedinho de óleo, depois coloque água, você vai misturar, não vai mexer, não vai se misturar. Vai ficar aquela, né? Você coloca um pouquinho de detergente e depois mistura, vai ficar uma dispersão que nós chamamos, né? Ou um colóide. Eu falei sobre isso, né? Então, o colóide é uma mistura heterogênica, mas a gente não consegue ver a olho nu a diferença. Tudo bem? Assim como o sangue é um colóide. Tá certo, pessoal? É uma mistura heterogênica. Nós temos, né, as plaquetas e hemácias, né? Glóbulos vermelhos, e o plasma, que é a parte líquida. Tudo bem? Um colóide.
Então, aqui no caso detergente, a letra C. Tudo bem? A questão dos tensoativos, sempre, é importante, sempre cai, né? Questões envolvendo isso. Próximo aqui agora. As células e os organismos precisam realizar trabalho para permanecerem vivos e se reproduzirem. A energia metabólica necessária para a realização desse trabalho é oriunda da oxidação de combustíveis gerados no ciclo do carbono, por meio de processos capazes de interconverter diferentes formas de energia. Neste ciclo, a formação de combustíveis está vinculada à conversão de energia. Então, aqui, ó, nesse esquema, nós temos os combustíveis reduzidos e o oxigênio. Fazendo o processo 2, eles produzem aqui, ó, CO2 e água. Que processo é esse, pessoal? É o processo da respiração, né? Da respiração celular, onde você justamente pega os combustíveis, né, com a glicose, com o gás oxigênio, vai produzir a energia para o nosso funcionamento e libera CO2 e água. Já o processo 1 ocorre o processo inverso aqui, né, que é o CO2 e água produzindo os combustíveis e liberando gás oxigênio. Qual é esse processo, né? Seria a fotossíntese, né? Fotossíntese. Então, ele está perguntando aqui em relação, né, à formação dos combustíveis. Então, é o processo 1, que é a fotossíntese. Então, a fotossíntese, nós temos CO2, né, e a água, a partir de quem? Da luz, né? Fotossíntese, eu falei tá isso, né? A fotólise, a partir da luz, desencadeia essa reação química produzindo, né, glicose e gás oxigênio. Então, aqui a alternativa correta vai ser quem? A conversão de energia eletromagnética em química, em reação, em energia química, ou seja, a luz, que é uma onda eletromagnética, tem energia, né? A energia da luz, né? Medida em fótons, né? Um fóton, né? Aí na física. Então, essa energia ela vai se converter em energia química, a energia das ligações na molécula, por exemplo, da glicose. Tudo bem, pessoal? A letra E é a nossa resposta. Tudo bem? Então, você tinha que interpretar esse processo, saber que esse processo 1 seria o processo da fotossíntese e precisa, claro, da luz. A última, para a gente terminar aqui, o rótulo de uma garrafa de água mineral natural contém as seguintes informações. Tem vários dados aí, né? As informações químicas presentes no rótulo de vários produtos permitem classificar o produto de várias formas, de acordo com seu gosto, seu cheiro, sua aparência, sua função, entre outras. As informações da tabela permitem concluir que essa água ela é gasosa, insípida, levemente azeda, um pouco alcalina e radioativa na fonte. Essa radioativa aqui que dá até medo. Mas, ó, aqui no primeiro dado, ele falou sobre o pH, tem um valor de 7,54. Lembra que é o pH? Até falei para vocês aqui da escala do pH, correto? Então, o pH é o índice, é o potencial hidrogênio único. Ele mede o nível de acidez do meio, né? Opa, errei aqui. Tem aqui, ó, de 0 a 14, e no meio, né, é o 7. Então, se o pH for abaixo de 7, ele é ácido. Se ele for 7, ele é neutro. E acima de 7, ele é básico. Pessoal, substâncias básicas também tem um sinônimo. Alcalinas. Quando tiver assim, também essa expressão, né? Olha, uma substância alcalina, ele significa substâncias básicas. Tudo bem? Como ele falou aqui, ó, que esse pH é valor de 7,54 e está acima de 7, então ele é ligeiramente básica, ou seja, ligeiramente alcalina, né? Um pouco alcalina aqui no caso, ó, letra D de dado. Tudo bem, pessoal? D de dado. Bom, só um detalhezinho para terminar aqui, ó. Essa concentração da composição química aqui, ó, ele está dando em miligrama por ml. Aliás, perdão, miligrama por litro. Essa concentração aqui, né? Pessoal, esse miligrama por litro, quando aparecer assim essa unidade, ele equivale a ppm, massa por volume. Tudo bem, pessoal? Se ele já tiver assim, ó, você já direto já sabe o valor do ppm. Lembrando que nesse caso é o ppm de massa, quando o soluto está em massa e o volume e a solução é medida em volume. Tudo bem, pessoal? Porque pode ter massa-massa, volume-volume e massa-volume. São três situações. Né? Por exemplo, rapidamente,
se tivesse uma substância líquida em outro líquido, né? O soluto é líquido e a solução é líquida. Então é volume, volume, tá bom? Nesse caso, ele é massa, volume. Então, se está em miligrama por litro, essa unidade já está em ppm, tá? Porque ppm é partes por milhão. É a quantidade de soluto em cada 1 milhão de partes da solução. E quando você deixa já o soluto em miligrama e o volume da solução em litros, você dividindo já calcula direto o ppm. Essa é a dica final que eu dou para vocês. Então aqui, ó, tá, o bicarbonato ele está 93,84 miligrama por litro. Eu também poderia falar que é 93,84 ppm. É a mesma coisa. Tá bom, pessoal? Essa é uma última dica que eu posso dar para vocês. Então terminamos aqui, acho que já bateu o horário, né? Infelizmente. Então é isso, pessoal. Desejo para vocês, né, uma excelente prova, desde já, tá bom?